política nacional. Manhã Cidade. Painel com o professor Marco Aurélio. Eita, que esse Brasil não para, viu? A deputada Carla Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão. E aquela condenação de Alexandre Ramagem, que foi absolvida pelos deputados, o STF derrubou a decisão da Câmara, interferindo no outro poder. É o famoso fica preso, fica solto. Isso vai gerar uma confusão muito grande, sabe, Laís? Quem vai contar os detalhes é o professor Marco Aurélio Freire. Professor, bom dia. Bom dia a todos da Rádio Cidade. O noticiário pode até ser político, mas ontem o protagonismo foi todo do STF. A Suprema Corte chegou a 2 decisões que impactam diretamente a vida de deputados do Partido Liberal. A primeira delas dá conta que o Alexandre Ramagem vai ter mantida sua ação penal lá na casa. E isso, inclusive, afeta Jair Messias Bolsonaro. E eu explico. Olha só, o Bolsonaro, o Alexandre Ramagem, o general Heleno, Braga Neto, enfim, o Bolsonaro e mais 7 pessoas, elas estão sendo julgadas no STF dentro de um núcleo, porque tem muita gente indiciada por essa questão de golpe de Estado. Só que aí a PGR dividiu essas ações, essas questões, por núcleos. O principal núcleo, chamado de núcleo crucial, é justamente esse, que envolve o Ramagem, o Bolsonaro, o Braga Neto, o Heleno, o general Heleno e por aí vai. E esse grupo está sendo julgado por 5 crimes. Ocorre que o Alexandre Ramagem é deputado federal. E há um artigo na Constituição, artigo 53, parágrafo 3º, que diz que quando um deputado for julgado em qualquer instância, ele tem o direito de, se a Câmara dos Deputados quiser, sustar, ou seja, suspender a ação penal enquanto dura o mandato. Como o mandato vai até 2026, o Alexandre Ramagem, recebeu essa autorização da Câmara para não ser julgado até lá. E aí é que tá. Como ele está no mesmo núcleo dos outros, muita gente entendia que se o Ramagem tem suspensa a ação, os outros, por tabela, teriam também suspensa a ação, e aí ninguém seria julgado até 2026, enfim, ao final do mandato, só em 2027. Olha, não foi bem isso que o STF entendeu. A primeira turma do STF, formada pelo Alexandre de Moraes, o Luiz Fux, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia, eles estão entendendo de modo diferente. Embora o Luiz Fux e a Carmen Lúcia ainda não votaram, já há 3 votos que entenderam que essa ação deve continuar. Olha só, o Alexandre de Moraes foi o relator da ação e ele entendeu o seguinte: realmente, o Alexandre Ramagem é deputado federal, tem essa prerrogativa, como a gente diz, de não ser julgado, de poder ter suspenso os crimes, mas vejam só, os crimes só podem ser suspensos até o início, até a diplomação. Aliás, da diplomação para frente. Antes da diplomação ele não era deputado, então ele não pode ter benefícios. E esse é um ponto importante. Isso aí é o que diz o artigo 53, parágrafo 3º da Constituição. Nesse caso, o STF acabou dividindo a situação. O Alexandre de Moraes, o Cristiano Zanin e o Flávio Dino. Olha, eles retiraram 2 crimes, portanto, deixaram esses 2 crimes para serem julgados depois, e os 2 crimes contra o Ramagem são delitos por deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado por violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, aquela questão dos atos golpistas do 8 de janeiro. Esses 2 crimes aí realmente estão suspensos. Agora, quando ele era diretor da ABIN, portanto, não era deputado federal, ele, segundo o STF aqui, cometeu crimes, enfim, está sendo julgado pelos crimes de organização criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado. Esses 3 crimes aqui continuam sendo julgados normalmente. E aí também ocorreu outra questão. O Alexandre de Moraes aproveitou e disse: olha, além de só retirarmos o Ramagem, só 2 crimes, porque eles são aí crimes, os 3 crimes anteriores são antes do mandato, além disso, essa decisão só atingirá o Alexandre Ramagem, ela não atinge o Bolsonaro nem os outros 6 pessoas que estão lá sendo julgadas. Ou seja, a decisão só vai valer para o Ramagem, mesmo assim, não sobre os 5 crimes, apenas sobre 3. Vamos aguardar agora a repercussão no Congresso, porque os deputados do PL, claro, começaram a reclamar, dizendo que
isso é perseguição da direita e tudo mais. A outra decisão do STF também tem a ver com a deputada do PL, a Carla Zambelli. Ela acabou condenada aí a 10 anos de prisão, já tem maioria formada nessa mesma turma do STF, né, a primeira turma, e ela foi condenada, como eu falei, a 10 anos de prisão, a inelegibilidade também política, e ainda pagar uma multa de 2 milhões de reais em indenização. Bem, outra questão também forte, muita gente do PL veio aí em socorro dela, dizendo que é uma perseguição do STF, enfim, ontem o STF, né, como eu disse, atingiu dois deputados do PL e por tabela, né, o Bolsonaro e outros membros também. Bem, agora é ver a reação da Câmara e como vai acabar essa briga entre poder legislativo e poder executivo. Mas aí, a conferir, eu volto segunda-feira com mais comentários, se Deus quiser. Muito bem, Laís, né? Só um rápido comentário aí no que falou o professor Marco Aurélio. Para mim é mais um erro do STF nessa ânsia, né, contra o bolsonarismo de intervir numa decisão da Câmara de Deputados. Né? O próprio professor explicou aí no comentário dele que essa decisão é a chamada interna corporis, ou seja, é uma decisão interna da Câmara. Então o ministro Alexandre de Moraes, nesta ânsia que ele tem contra principalmente Bolsonaro, ele acaba atropelando os procedimentos e por isso gera tantas críticas das pessoas que não são apaixonadas politicamente aí, né? E veem no direito, né, uma ferramenta que preza principalmente pela questão da não interferência de um poder no outro. E para mim, mais uma vez, o STF erra nesse tipo de ação porque ele entra na decisão da Câmara e vai gerar controvérsia aí nos próximos dias. E se o STF é a corte maior, quem poderá nos defender, né? Ninguém. Se eles mesmos estão infringindo as leis. A gente agora vai ficar acompanhando essa situação. 7h48,